Graças a Deus. Toda honra e toda glória seja dado ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jeová, o grande eu sou, o Senhor dos exércitos, o príncipe das almas. Que Deus te abençoe, meu amigo, meu ouvinte, meu amado irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja na sua vida. Que a graça do Senhor Jesus venha superabundar na sua vida nesse dia de hoje. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que diz o Espírito de Deus, ouça a palavra do Senhor. Eu te convido você, meu amigo, a ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo, a estar dando ouvidos ao que diz a palavra do Senhor, pois bem-aventurados são aqueles que lêem, são aqueles que ouvem, são aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. Nós estamos correndo contra o tempo. Nós estamos a correr contra o tempo. O tempo da volta de Jesus Cristo, a cada dia que se passa, está muito mais próximo e vem chegando como relâmpago. Vem chegando muito em breve. É por isso que nós não podemos perder tempo. Estamos aqui a anunciar a você o Evangelho de Cristo, Evangelho esse de arrependimento. E o que a mensagem do Evangelho ela nos ensina, meu irmão, que sem a verdadeira fé é impossível agradar a Deus, e sem o arrependimento é impossível a remissão dos pecados. É impossível o homem obter a salvação sem arrependimento. É impossível você alcançar a salvação da sua alma sem se arrepender. É impossível entrar no reino dos céus sem se arrepender. Se arrependa enquanto ainda há tempo, antes que seja tarde demais, antes que você venha chegar ao labor desta vida. Se arrependa. Olha o que vai dizer em Mateus, o Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, e no versículo 18 vai falar acerca de uma parábola, a parábola da mulher que tinha um fluxo de sangue. Nós podemos aprender muitas coisas com os ensinamentos de Jesus e com as parábolas que ele ensinou. E assim diz essa palavra: dizendo-lhe eles essas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem e impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher que havia já 12 anos padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste, porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. Jesus, voltando-se e vendo-a, disse-lhe: tem ânimo, porque a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou curada. Glória a Deus. Até esse versículo 22 nós aprendemos muita coisa acerca da verdadeira fé. A Bíblia vai dizer, está dizendo agora de uma parábola, uma mulher que gastou todo o seu dinheiro e toda a sua economia para poder ser curada. Essa mulher, ela tinha muitas propriedades, ela gastou tudo que ela tinha porque ela tinha um fluxo de sangue incurável, uma hemorragia grave, e assim ela viveu por muitos anos. Mas até que um dia ela se encontrou com Jesus Cristo no caminho, e olha o tamanho da fé. Ela colocou no seu coração: eu só vou tocar na veste dele, e assim eu vou ficar curada. Só que enquanto isso, ela confiou nos homens, ela confiou na força do braço do homem. Só que a Bíblia vai dizer: maldito o homem que confia no homem, faz da tua carne o teu braço. Assim, meu amigo, nós estamos vivendo os dias de hoje. Assim, meu amado ouvinte, nós estamos a vivenciar sobre a face da terra, aonde o homem busca todos os recursos terrenos,
busca a psicologia, a medicina, mas não busca a Deus. Não tenho nada contra a medicina, nada contra os doutores que cuidam da saúde, mas o problema é que o homem ele só confia no outro homem, ele só se lembra de Deus na última hora, no último momento, como última prioridade. E é por isso que muitos padecem. A Bíblia diz que essa mulher padeceu, ela sofreu por muitos anos, foram muitos e muitos anos. Nós vemos que os nossos recursos terrenos, meu amigo, eles são limitados. Nós vemos que a força do homem, meu amigo, ela é limitada. A força do homem, ela tem um limite. O homem, ele pode fazer certas coisas até um certo limite. É por isso que Jesus, ele vai dizer: sem mim nada podeis fazer. Você não pode fazer nada sem Jesus Cristo. Eu e você não podemos fazer nada sem Jesus Cristo. Sem Deus, o homem não é nada. Sem Deus, o homem padece e muito. Assim a Bíblia fala acerca desta mulher. Gastou tudo que tinha. Tudo. Quem sabe você gasta suas forças buscando com o seu próprio braço a sua própria conquista. Quem sabe com a sua própria força do teu braço você busca vencer dia após dia. Mas não é assim, amigo. E a Bíblia diz que o maldito homem que confia no homem faz da tua carne o teu braço. A Bíblia vai dizer em Salmos capítulo 37 que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que nunca se abalam, mas permanecem para todo sempre. Os montes de Sião são inabaláveis. Aqueles que permanecem na palavra de Deus também são inabaláveis. Aqueles cujo tem Deus como seu Senhor e permanece firme na palavra de Cristo também são inabaláveis. O que a Bíblia está a dizer, meu amigo, é que por mais que o homem confie na sua própria força e busque recursos terrenos, a qual o dinheiro pode fazer, a qual a medicina pode fazer, a qual você mesmo faça, a Bíblia diz que nós temos que confiar no Senhor. Então nós aprendemos aqui nesse capítulo de Mateus, nessa parábola, que essa mulher, ela usou a fé. Ela usou a fé. A Bíblia vai dizer que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. A fé, meu amigo, verdadeira, ela não depende de ver para crer. A verdadeira fé, meu irmão, ela não depende de ver para crer. Não precisa palpar para crer, não precisa ouvir para crer. A verdadeira fé não é limitada ao que se vê, porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas se espera. O apóstolo Paulo vai dizer: ora, aquilo que se vê logo não é fé, porque o que você está vendo não tem como você esperar. Como você vai esperar aquele Jesus que está pendurado na sua parede se você já está vendo? Como você vai esperar o Deus cujo qual já está nas tuas mãos? Da fé não depende de ver para crer. Jesus vai dizer acerca de um certo discípulo, um homem chamado Tomé. Tomé, ele vê Jesus após a ressurreição dos mortos, mas Tomé, ainda vendo Jesus, não acredita. Agora Tomé, ele fala: olha, se eu tão somente apalpar as tuas mãos e tocar na sua ferida, eu vou crer. Jesus fala: toca na minha ferida, Tomé, pode tocar. Não só toca na ferida, não. A Bíblia diz que ele tocou. Mas Jesus falou: bem-aventurado tu, Tomé, que vistes e crestes. Mas muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram. Olha aí o exemplo de fé. Jesus está falando que aquele que vê para crer, ele é um incrédulo. Aquele que apalpa, que vê para crer, é um incrédulo. Assim são aqueles que conduzem as suas imagens de escultura. Assim são aqueles que guardam suas imagens de escultura dentro da sua casa. São incrédulos. Porque Jesus falou: muito mais bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram.
não viram a Jesus, mas creram. Porque no último dia, meu amigo, aquilo que está em oculto e que está em segredo, Deus que não vimos e não apalpamos, Ele vai ser visto e vai ser apalpado. Mas isso somente para aqueles que permanecerem na verdadeira fé. Existe uma verdadeira fé, é a Bíblia. A Bíblia é a regra de fé. Não é a religião evangélica, não é a religião muçulmana, não é a religião católica. É a Bíblia que é a verdadeira regra de fé. Você tem que ser seguidor de Jesus. Você tem que ser um seguidor da palavra de Cristo. Você tem que ser fiel ao Cristo que ressuscitou, o Cristo que a Bíblia testifica e confirma dele, não Jesus que hoje é pregado nas grandes empresas evangélicas e católicas. Você tem que crer nesse Jesus da Bíblia. Então olha o tamanho dessa fé. A mulher colocou no seu coração e disse: se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu vou ser curada, somente tocando. As pessoas hoje não acreditam nisso não. As pessoas não acreditam que só dizer amém, eu creio, não é o suficiente não. As pessoas hoje não acreditam que somente dizendo eu creio não basta não. Elas acreditam que tem que dar algo em troca. Ah, se eu não der uma oferta, se eu não fizer tal sacrifício e tal voto, eu não vou alcançar. A Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Tem Deus tanto prazer em sacrifícios como em que se obedeça a sua palavra? Não. É melhor obedecer do que sacrificar. É melhor ter obediência à palavra de Deus do que ofertar qualquer coisa. Antes de ofertar qualquer coisa, meu amigo e minha amiga, oferta a sua vida. Coloca a tua alma aos pés de Cristo, porque Deus Ele não quer coração, Ele não quer carro, Ele não quer casa, Ele quer a sua alma. Embora que o Deus deste mundo, o que está sendo pregado hoje nas empresas evangélicas, é o Deus que quer o seu carro, que quer a sua casa, está interessado no dinheiro, está interessado no que você tem e não na tua alma. O interesse de Deus é em almas, é na tua alma. O interesse de Jesus Cristo é na tua alma. É por isso que Ele é conhecido como o bispo das almas. É por isso que Ele ordenou que se pregasse o Evangelho a toda a criatura, porque os que crerem e forem batizados serão salvos, mas aos que não crerem já estão condenados. Talvez você diga, mas então eu estou condenado. Os que não crerem já estão condenados. E a Bíblia vai dizer em Marcos 16, versículo 16 também, quando Jesus ordena aos discípulos, aos seguidores de Cristo que se pregam o Evangelho, em seguida ele vai dizer: os que não crerem já estão condenados. Mas como assim? O que não crê em Cristo logo já não está seguindo mais a Jesus. Logo ele está caminhando em condenação, ou seja, ele está condenado até que se arrependa. Até que você se arrependa, meu amigo, e deixe o pecado, você está caminhando para a condenação. Até que você deixe essa bebidinha, essa cachaça, você está condenado. Até que você deixe essa idolatria, meu amigo, do futebol, você está condenado. Todo aquele que caminha, meu amigo, como inimigo de Deus, que caminha em caminhos opostos à palavra de Deus, ele está caminhando em condenação, porque só há um caminho, só há uma forma, só há um caminho que leva o homem até a Deus, que leva a tua alma até o encontro com Deus. Só há um único caminho. Esse caminho vos apresento, é Jesus Cristo. Esse caminho, a Bíblia diz em João capítulo 14 e versículo 6, que Jesus é o único caminho. Não é Jesus e as religiões, não é Jesus e Aparecida e Maria e Pedro e Santo Antônio e os dezenas e milhares de santos, não, é somente Jesus. Por isso segue Jesus, faz a tua escolha, meu amigo, porque a Bíblia vai dizer que a vida do homem, o que é a vida do homem nessa terra? O que é a vossa vida? Pois ela é como um vapor que vem e se desvanece muito rápido.
Assim está escrito em Tiago. No livro de Tiago, capítulo 3, o que é a vossa vida? Ela é como vapor que vem e se desvanece muito rápido. Por isso aproveita essa oportunidade. Aproveita a oportunidade que você tem. Aproveita ela, não desperdiça ela. Muitos estão desperdiçando a oportunidade de buscar salvação. Estão desperdiçando a oportunidade com o pecado. Estão buscando recursos financeiros no pecado. Estão buscando recursos. Estão buscando refúgio no pecado. A Bíblia vai falar em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O pecado, meu amigo, ele recebe o seu salário. Só basta você continuar no pecado e o salário será a morte. Você percebeu que os dias do homem têm se encurtado sobre a face da terra? O salário do pecado é a morte. Quanto mais aumenta a iniquidade, mais diminui os dias do homem na terra. Quanto mais você permanece na iniquidade, mais curtos serão seus dias na terra. Você percebe que lá nos tempos antigos, no jardim do Éden, ali os homens viveram 700, 800, já chegaram até 900 e poucos anos. O pecado foi aumentando, o homicídio foi aumentando, a depravação aumentou naqueles tempos. Era uma malícia terrível. Era uma depravação terrível naqueles tempos. Era uma idolatria terrível, uma invocação a outros deuses. Os dias foram se encurtando, ao ponto que Deus agora ele fala em Salmos. No livro de Salmos, Deus ele determina o tempo do homem sobre a face da terra. E ele diz que o tempo de vida do homem na terra é 70 anos. E quando ele chega aos 80 anos, é cansaço e fadiga. E nessa geração nós estamos vivendo uma geração onde a taxa de homicídio ela aumenta muito. E os que mais cedo dessa sepultura são jovens, são os primogênitos. Por quê? Porque a taxa de pecado também tem aumentado. O pecado tem aumentado, o homem não quer se arrepender. Os homens não querem mais saber de Deus, querem saber de farrear, querem saber de pecar à vontade. Assim como aconteceu nos tempos anteriores ao dilúvio, nos tempos de Noé, assim também será na volta do Filho do Homem. Porquanto nos tempos de Noé, meu amigo, eles não queriam nada com Deus, não. Nos tempos de Noé não queriam saber de Deus, não. Nos tempos de Noé eles falavam que tinha Deus. Eles falavam que acreditavam em Deus também. Porque eles viam ali a manifestação de Deus e acreditavam que tinha Deus. Só que a Bíblia diz que enquanto Noé anunciou o dilúvio sobre a face da terra, anunciou a destruição da terra, a Bíblia diz que eles comiam, eles bebiam, casavam-se e também davam-se em casamento. Até o momento em que Noé entrou na arca, eles não perceberam, eles não caíram a ficha até o momento em que Noé entrou na arca. O que é que nós aprendemos com isso? Jesus fala, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, será também na vinda do Filho do Homem. Já parou para pensar? 120 anos. Ali Noé construindo aquela arca, eles ouviram a mesma coisa. Porque Deus falou para Noé, Noé, me arrependi de ter feito homem sobre a face da terra. Eu irei destruir. Deus, ele então, meu amigo, ele cumpriu a sua promessa, mas só que tiveram 120 anos para se arrepender. Não é diferente. Nós estamos a viver uma geração que já se passou mais de 2000 anos. Nós estamos a viver
mais de 2000 anos após a promessa de Cristo. Mais ou menos 2000 anos se passaram após a promessa da volta de Cristo. Após a promessa de Cristo, meu amigo, mais ou menos 2000 anos. Ou seja, a geração que se passou, nos tempos antigos, tiveram 10% do tempo que nós temos hoje para se arrependerem e para acreditarem nessa palavra. É certo que naquele tempo não tinha palavra. Eles somente ficavam com as palavras que Deus anunciava através dos seus servos e dos profetas. Não acreditaram. Então a Bíblia diz que choveu sobre a face da terra. Choveu sobre a face da terra. A terra foi inundada. Deus selou a porta da arca por fora. Naquele momento eles perceberam, porque a Bíblia diz que eles não o perceberam até que se fechou a porta da arca. Imagina, Deus sela a porta da arca por fora. Nesse momento aqueles que não queriam saber de Deus agora querem saber. Nesse momento aqueles que não procuraram a Deus foram buscar a Deus, pedir socorro e misericórdia. Isso vai acontecer também, está muito próximo. Todos aqueles que não quiseram saber de Deus e que não quiseram de se arrepender, também vão recorrer a Deus, vão procurar Deus. É por isso que eu entendo, meu amigo, que o profeta Isaías falou no capítulo 55, versículo 6: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto Ele está perto. Busca o Senhor enquanto você pode achar. Busca o Senhor enquanto você pode encontrar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Deixa o ímpio seus maus caminhos e se converta. Deixa o ímpio seus caminhos errantes e se converta a Deus. Torna-se para o nosso Deus, porque Ele é grandioso, pois Ele é benigno e misericordioso em perdoar e salvar o homem. Então nós aprendemos, meu amigo, aprendemos muito com a palavra do Senhor acerca da verdadeira fé. Jesus, Ele deu o exemplo da parábola da mulher do fluxo de sangue, da verdadeira fé. Aquela mulher colocou no seu coração: se eu somente tocar na vestimenta dele, eu vou ser curado. Tem pessoas que não acreditam nisso não. Se eu somente orar a Deus, eu vou ser curado. Não, tem pessoas que acham que tem que dar algo a mais. Tem pessoas que não acreditam não, que só basta crer, só basta orar ao Senhor e confiar nele. Tem gente que não acredita nisso não. Tem gente que só acha que Deus vai abençoar se Ele der um dinheirinho do bolso dele. Só vai abençoar se ele andar a pé para a Trindade. Deus só vai abençoar se caminhar 30 quilômetros a pé, 40 quilômetros para a Trindade. Meu amigo, isso não é fé, isso é incredulidade. Isso não é fé não, isso é incredulidade. Incredulidade. O maior sacrifício já foi feito. O maior preço já foi pago. O maior preço foi pago no Calvário. Há mais ou menos 2000 anos foi pago o alto preço. Preço esse que nenhum homem pode pagar. Você não pode pagar um preço maior que o preço que Jesus pagou. Você não pode fazer um sacrifício maior do que o sacrifício que Jesus fez. Ele somente pediu que você renunciasse, que nós renunciássemos o pecado. Aquele que quiser vir após mim, nega a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Será que acredita nisso? Jesus falou: quando o Filho do Homem vier, achará fé ainda na terra? Será? Se o Filho do Homem vier hoje, achará fé ainda na terra? Porque tem um povo aí que não acredita que é só ser fiel, seguindo a palavra não, acha que tem que ter algo a mais. Tem um povo por aí que acha que para a salvação acontecer na vida dele, ele tem que ser bonzinho, ele tem que fazer caridade, mas não quer saber de obedecer a palavra. Aí se torna uma fé morta. Se torna em vão, meu amigo.
se ter uma religião e não refrear do pecado. Olha só o que diz em Tiago capítulo 1. Em Tiago capítulo 1, e versículo de número 22. A Bíblia está falando da fé e também está falando da religião. Está escrito assim na palavra de Deus: e sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Sejam cumpridores. A Bíblia está falando: sejam cumpridores da palavra de Deus e não somente ouvintes. E olha o que vai dizer no versículo de número 26. Se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse é vã. Olha o que a Bíblia está dizendo, meu amigo, acerca daquele que diz ser religioso e diz ter uma religião. E tem muita gente por aí que é soberbo, bate no peito e fala: eu sou católico até a morte. Eu fui criado na Assembleia e a Assembleia até a morte. Tem muita gente por aí que é soberba, é orgulhoso. Orgulho é o que o diabo teve lá no começo, antes da criação do mundo. Orgulho foi o que Lúcifer teve. Tem muita gente que é orgulhoso. A Bíblia fala: aquele que diz ser religioso não refreia a sua língua, antes sua religião é vã, não serve para nada. O que é refrear a língua? O que a língua não produz? É fofoca, é contenda, é calúnia, é difamação. Aquele que diz que tem uma religião e não refreia a sua própria língua, meu amigo, sua religião não serve para nada. Então eu não entendo. Eu não entendo o porquê. O porquê que as pessoas se gloriam. Por que o homem e a mulher se gloria? Eu sou evangélico, eu sou católico. E o que isso importa para Deus? O que Deus quer saber da sua religião? Aonde que Deus mandou você seguir uma religião? Aonde que Jesus pediu para você ter uma religião? Muito pelo contrário, ele diz: se você se considera ser religioso e não refreia a sua língua, não consegue segurar a própria língua, sua religião é vã. Quantos católicos mentirosos, quantos evangélicos fofoqueiros, quantos evangélicos idólatras, e é o que mais tem hoje. São religiosos idólatras, são religiosos de mau testemunho. Meu amigo, religião não salva ninguém, mas Jesus salva. A obra de Jesus foi fazer isso. A obra de Jesus Cristo na cruz foi trazer salvação e não religião. Por isso não siga uma religião, não siga catolicismo, não siga religião, siga Jesus, siga a palavra de Cristo. Você quer saber qual é o caminho? O caminho é Jesus. Você quer saber como se chega até a Deus? Através de Jesus. João capítulo 8, versículo 31. Se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Você quer ser um discípulo de Cristo? Segue a Ele, segue a palavra dEle, segue a palavra de Cristo. Seja fiel na palavra do Senhor. Examinai as Escrituras, pois nelas vocês encontrarão vida. Medita nas Escrituras dia e noite, pois nela você encontra a vida. Romanos 1, versículo 16. Porque eu não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Olha aí onde está a salvação. Olha aí onde você encontra a salvação. Você quer o endereço onde você encontra a salvação? Eu vou te falar qual que é o endereço. O endereço é Jesus Cristo e a sua palavra. Por isso obedeça a palavra de Cristo, seja discípulo. Aqueles que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque desde os tempos de João Batista, o reino de Deus é tomado à força, e aqueles que muitos se esforçam se apoderam dele. Aqueles que muitos perseveram se apoderam da salvação. Aqueles que muitos se esforçam, meu amigo, para seguir as palavras de Cristo, que conseguem alcançar salvação. É renúncia, meu amigo.
Renunciar ao pecado é necessário. Renunciar à bebidinha do final de semana é necessário. A fofoca, a mentira, a idolatria, a malícia, a maldade, a corrupção, a injustiça, todo pecado tem que ser renunciado. Todo pecado, meu amigo, quando o homem se encontra com Deus, ele não mais consegue viver no pecado. Mas está cheio de homens por aí, está cheio de pessoas por aí, que diz que tem Deus, mas o seu testemunho mostra que não tem Deus coisa nenhuma. Que dizem que tem Deus no coração, mas mostra que não é Deus que está no coração coisa nenhuma. Falar que tem Deus, falar que amar Deus é fácil. Mas Jesus falou, em João capítulo 14, versículo 23 e 24, Ele vai dizer que aqueles que amam a Deus, guardam as suas palavras. João 14, versículo de número 23 e versículo 24, olha só o que está escrito. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. Viremos para ele, faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Então tem duas coisas que nós podemos perceber aqui. Aquele que fala que ama a Deus e não pratica a vontade, não guarda no seu coração as palavras que ouve, a palavra de Deus, logo ele se faz mentiroso. E tem um segundo ponto aqui também. Aquele que guarda a palavra do meu Pai, o meu Pai e eu viremos para ele e faremos nele morada. Ou seja, para Deus entrar em você, para você ter Deus no seu coração e ele fazer de você a casa, a morada dele, você tem que ser fiel na palavra. Não é no dízimo, não é na oferta, é fiel à palavra, é ser fiel seguidor da palavra de Deus. Tiago 1:22, não sejais somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, mas sejais praticantes de toda a palavra, de toda. Não é escolher uma palavra que é mais bonita, mais agradável, que é mais fácil de seguir. Não, é toda a palavra, meu amigo. Toda a palavra foi divinamente inspirada por Deus, portanto nós não podemos escolher nada, temos que seguir toda a palavra. É ao pé da letra. Ser imitador de Cristo, sejam os meus imitadores, como eu também sou de Cristo, assim disse o apóstolo Paulo. Temos que ser imitadores de Cristo. Jesus está procurando verdadeiros adoradores. Verdadeiros. Porque falsos já tem um monte na terra. Falsos adoradores já tem um monte. Porque de homens que estão adorando a Deus só por interesse já tem um monte na terra. Deus está procurando os verdadeiros. Não é aqueles que estão atrás de alguma coisa, não. Não os que vão atrás de bênção e vitória, não. Não os que estão atrás de prosperidade, orando para ganhar na Mega Sena, não. Deus está atrás dos verdadeiros adoradores. Não é aqueles que tem que ver para crer, não. Não é aquele que coloca o tercinho pendurado no pescoço para acreditar, não. Não é aquele que acende vela para o morto e reza para crer o que tem mais escultura, não. Deus está procurando verdadeiros adoradores que adoram o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito. Importa que os que o adorem em espírito e em verdade. E a verdade é essa. A verdade é a própria palavra. Jesus falou, a palavra do meu Pai é a verdade. E Jesus também, ele é o caminho, ele é a verdade e a vida, ou seja, a verdade está em Cristo. Eu não vim te apresentar, meu amigo, uma religião, porque religião não te salva. Eu não vim te dar um endereço, porque Jesus também não te deu endereço, mas ele te deu a direção, e a direção é a palavra de Deus. Eu não vim te convidar a ser evangélico, porque não foi esse o convite de Jesus. Ele veio te convidar ao arrependimento. Ele veio te convidar a se arrepender. O primeiro chamado do homem na vida é se arrepender. O segundo chamado do homem é pregar o evangelho. Porque o primeiro chamado de Deus foi através de João Batista. No capítulo 3 de Mateus, no versículo 2, ele vai dizer: arrependei-vos
arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Foi o primeiro chamado que Deus fez na vida do homem, se arrepender. Ele chamou todos a se arrependerem. E no versículo adiante em João ele vai dizer: endireitai as vossas veredas, ou seja, endireitai os seus caminhos diante de Deus, consertai diante de Deus os vossos caminhos que são tortuosos e pecaminosos. Qual que é o segundo chamado? Marcos 16, versículo 15: ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Depois que se arrependeu, meu amigo, depois que você se arrependeu, nasceu de novo da água do Espírito, aí sim Deus vai começar a capacitar a pregação do Evangelho. Quem deu crédito à nossa pregação? Assim disse Isaías, assim disse Jesus. Quem deu crédito? Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço forte do Senhor? Crê na palavra do Senhor. Quem crê, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão de dentro do teu ser. O tempo está próximo. O tempo vem se aproximando. Por isso, busca o Senhor enquanto se pode achar. Invoca Ele enquanto Ele está perto. Se arrependa hoje, antes que tarde demais seja o dia de amanhã. Que a graça do Senhor Jesus, a paz seja multiplicada na sua vida. Saúdo a todos quantos me ouvem com a paz do Senhor Jesus, amém? Estarei lendo aqui em Apocalipse, capítulo 21, verso 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. E as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações. E não entrará nela coisa alguma que contamine ou cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Vou ler também o capítulo 22, versículo de número 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar ao seu servo as coisas que breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro.
E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas, e havendo-as ouvido e visto, prostei-me aos pés do anjo, o que mais mostrava para o adorar, e disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. E disse-me: não seles a palavra da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, seja injusto ainda, e quem é sujo, seja sujo ainda, e quem é justo, seja justificado ainda, e quem é santo, seja santificado ainda. E eis que cedo venho, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras, e qualquer que ama e comete mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Amém. A todos quantos ouvem esta palavra, eu vos trago uma palavra que vem do reino dos céus, para dizer a todas as nações, a todas as pessoas que estão sobre a face da terra, que é chegada a última hora. O tempo está próximo e o Messias se prepara. A trombeta está sendo posta na mão do anjo, para que ela venha a ser tocada, para que assim os salvos venham subir no dia do arrebatamento. Próximo está o tempo em que o Messias aparecerá neste céu, e aqueles que entregaram seu coração, a sua mente, a sua integridade, a sua alma, o seu corpo e o seu espírito a Deus, serão retirados desta terra, porque esta terra não é digna daqueles que estão com Cristo e que guardam a palavra. Pois a terra está no adultério e na prostituição, e o pecado tem se multiplicado. O pecado tem invadido casas, o pecado tem entrado em mansões, o pecado está notório aos nossos olhos. As pessoas estão contaminadas, sujas, suas almas estão desamparadas, suas almas estão depressivas, as suas almas estão em declínio e na calamidade. Mas eu sei que para uma alma suja e poluída existe uma água que emana do trono de Deus. Jesus, ele é a água da vida. Jesus é o homem que se apresentou à mulher samaritana e disse para ela: mulher, se tu soubesse da água que eu tenho, tu me pediria esta água e eu te daria a água da vida. Ele disse também em João 4,14: aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Sabemos que Jesus falou em João capítulo 3, versículo 6: aquele que é nascido da carne é carne, mas aquele que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne contempla as coisas carnais e que estão sobre a face da terra, mas aquele que nasceu em Espírito, aquele que nasceu da água, aquele que veio de Deus, ele tem a sua visão mais ampliada, ele tem uma visão mais global. Ele não só olha para a dimensão terrena, mas ele enxerga a atmosfera espiritual. Ele sabe que existe um Deus, ele sabe que existe anjos, ele sabe que existe o reino, ele sabe que existe o paraíso, e ele sabe que existe também a Nova Jerusalém. Aqueles que conhecem são libertos, têm os seus corações voltados para a palavra de Deus, e mesmo que um dia pequem, eles venham ao arrependimento, como Davi veio ao arrependimento perante Deus. No capítulo de número 51 do livro de Salmos, no versículo de número 3, o salmista disse: eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado ele sempre está diante de mim. Quando ele diz eu conheço as minhas transgressões,
Davi está dizendo: eu ultrapassei o limite que me foi colocado, eu ultrapassei o contorno que me foi colocado por Deus, e eu pequei, e eu errei, e eu transgredi, e eu caí em tentação. Quando Davi diz isso, Davi está dizendo: eu conhecia o que era certo, o que era errado, eu sabia o que eu devia fazer, mas quando eu me deparei, eu vi que eu já estava em declínio espiritual e tinha caído no pecado. A Bíblia diz que Davi disse que conhece a sua transgressão, e ele diz que o pecado está sempre diante dele. Quando Davi diz: o meu pecado está sempre diante de mim, eu quero que você se lembre que Davi, ele era uma autarquia dentro de Israel. Davi era um monarca, um patriarca que estava ali com seus homens subjugados às suas ordens. Davi era um homem que tinha o poderio e a capacidade de mandar e desmandar. Davi tinha um trono, Davi tinha um reino, Davi tinha um palácio, Davi tinha bonança. Davi era um homem próspero. Só que quando Davi ia comer a sua comida, só que quando Davi se deitava na sua cama, só que quando Davi se andava pelo palácio, a palavra vinha até o seu coração: arrependa-te, Davi, porque Davi disse no versículo de número 3: o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui eu vejo a atuação do Espírito Santo na vida de um homem e de uma mulher, porque todas as vezes que o homem peca, o Espírito Santo vem até esta pessoa não como acusador, mas como remidor, para trazer o arrependimento, e através do arrependimento a remissão, e através da remissão a redenção, que é a salvação da alma. Eu vejo Davi dizendo que Davi está no seu palácio, mas Davi está sendo lembrado que ele matou Urias, mas Davi está sendo lembrado que ele adulterou com Betseba, e Deus está falando no coração de Davi: se arrependa. No versículo de número 7, no capítulo de número 51, Davi falou para Deus: lava-me com sopo e ficarei puro. Davi falou: purifica-me e ficarei mais salvo do que a neve. Então escuta isso. Quando Davi diz: lava-me com sopo e ficarei puro, Davi está dizendo: a minha alma está rasgada pelo meio, a minha alma está dilacerada, o sangue escorre sobre a minha alma, o pecado invadiu o meu coração e agora eu me sinto na tribulação. Davi está dizendo que a vida que ele levava com Deus se acabou. Davi está dizendo que a vida que ele levava com Deus foi ofuscada e entrou em obscuridão. Davi está dizendo que a sua vida agora está tenebrosa. Perante os homens Davi é um rei, perante os homens Davi é popular, perante os homens Davi é um homem aplausível, mas Davi está dizendo: no meu interior, no meu coração, eu conheço o meu pecado, dentro de mim eu sei da minha falha, dentro de mim eu sei quem eu sou, aleluias. E eu quero aqui trazer a revelação, puxando um gancho desta palavra para dizer para você: por mais que você tenha as coisas da terra, por mais que você dirija o seu carro, você dirige a sua moto, você vai para lá, você vem para cá, mas você sabe que a sua alma precisa de alguma coisa, você sabe que a sua alma geme, você sabe que a sua alma chora, você sabe que a sua alma está despedaçada pelo pecado, você sabe que nada preenche o vazio que está em você. Há uma lacuna muito grande dentro da sua alma, e esta lacuna só é preenchida pelo Deus de Israel, e esta lacuna só é preenchida pelo general de batalhas, porque é o Senhor Jesus que te traz vida, porque é o Senhor Jesus que te traz bonança, porque é o Senhor Jesus que te traz paz. A primeira epístola de João, capítulo de número 5, versículo de número 12, diz assim: quem não tem o Filho não tem a vida, mas quem tem o Filho encontra a vida. Porque tem muitas pessoas achando que estão vivendo, mas elas estão à beira da morte, elas estão na escuridão e não veem que repentinamente a morte pode chegar, e o dia pode se acabar, e não pode haver mais um amanhecer com os olhos fechados. Pessoas que dormem, mas no outro dia não acordam, elas se deparam com a eternidade de frente delas e diante a sua presença, e elas veem que a palavra da redenção não foi ouvida, a palavra da redenção não foi executada, e é nesta hora que muitas pessoas entram num profundo sono espiritual, e o coração dói, e a alma dói, e a alma geme em saber que a palavra foi desprezada, em saber que os profetas foram desprezados, porque o sangue do profeta escorre pelas ruas, o sangue dos profetas escorreram no passado, o sangue dos profetas escorre no presente, e com certeza o sangue dos profetas escorrerá no futuro, porque o anticristo se apoderará do trono em Israel, e o anticristo dará a
ordem que todo aquele que possui a palavra da vida e a Bíblia tem que ser morto, tem que ser dilacerado. Mas ainda bem que Deus dá coragem para os homens, para que a palavra seja pregada, porque tem muitos que em meio à cegueira espiritual do diabo estão olhando para Deus e estão dizendo: eu te aceito como único e suficiente Salvador, porque eu achei a vida verdadeira, porque eu achei o leite e o mel que eu precisava para a minha alma. Eu te apresento agora o reino dos céus, eu te apresento agora uma vida de fidelidade e de caráter àquele que te chama. Eu te apresento agora uma vida que você nunca teve. Eu te apresento agora uma integridade que você nunca teve. Eu te apresento as águas claras que descem do rio de Deus sobre a tua casa. Eu quero dizer para você uma coisa: você pode andar, você pode comer, você pode beber, você pode viajar, você pode ir para o shopping, mas eu te digo uma coisa: nada disso garante a tua salvação, nada disso tira o teu nome do livro da morte e leva para o livro da vida do Cordeiro. O que leva o meu nome para o livro da vida do Cordeiro é eu me arrepender dos meus pecados, é eu me arrepender dos meus maus caminhos, é eu me arrepender dos meus maus hábitos, é eu me arrepender da velha criatura, é eu enterrar o velho homem e trazer a mortificação de Cristo no meu corpo e trazendo o avivamento do Espírito dentro da minha alma. A nova criatura nasce, e o que eu quero agradar a Deus, e o que eu quero me santificar para Deus, e o que eu quero ser atraível aos olhos de Deus, porque Deus olha do trono para a terra nos dias de hoje, e Deus vê o pecado, Deus vê a prostituição, o adultério, Deus vê as pessoas olhando para a sua própria vida, buscando seus próprios atributos e satisfazer seu próprio ego, seu próprio coração. Mas quando Deus olha, Deus vê pessoas que estão se voltando para Ele, Deus vê pessoas que estão se esforçando para Ele. Aí o coração de Deus se alegra, aí o coração de Deus jubila, aí os anjos cantam, os serafins de fogo cantam, aleluias. Escuta isso aqui nesta tarde, aleluias. Eu encontrei um Deus que pode salvar a sua alma. Eu me encontrava no pecado, eu me encontrava na escuridão, eu me encontrava com o diabo, eu andava pela madrugada e eu não via a paz, aleluias. Eu andava de carro rebaixado, mas eu não via a paz. Eu era tocador de uma roda, mas eu não via a paz. Eu tinha fama, mas eu não via a paz. Eu tinha moto, mas eu não tinha paz. Eu tinha o aro 17, mas eu não tinha paz, aleluias. Tudo isso eu tinha mulheres, eu tinha fama, as pessoas estavam ao meu redor, as pessoas batiam continência para mim, eu tinha dinheiro, mas nunca foi paz para mim esta vida, até que um dia eu me encontrei com o Salvador da minha alma, e Ele disse para mim: nada disso aí compensa para você. Vem para os meus braços, porque eu vou te purificar. Vem para os meus braços, porque eu vou te lavar. Vem para os meus braços, que eu vou te fazer ministro da minha palavra. Aleluia. Hoje eu me encontrei com Deus, e eu sei que um dia Ele voltará para salvar a minha alma. Eu sei que um dia Ele voltará para me levar com Ele, para ficar com Ele para sempre nos ares. Quando Davi diz: lava-me com sopo e ficarei puro. Isso é uma planta que se faz um chá, e esse chá é poderoso contra a tosse e contra enfermidades. Davi está dizendo: eu estou enfermo, eu estou doente, Deus me cura. Purifica-me, ficarei mais salvo do que a lã branca, como a neve. Aleluias. Porque o homem precisa estar alvo, as vestes do homem precisam estar brancas, porque se não tiver branca, não vai se encontrar com o Cordeiro. A noiva tem que estar preparada, a noiva tem que estar com o azeite, a noiva tem que estar com a lamparina acesa. Aleluia, Salmo está dizendo: passa remédio na minha ferida, passa remédio na minha alma. Cerca de um ano Davi vai achar que está escondendo o pecado de Israel. Cerca de um ano Davi vai achar que está tudo bem. Cerca de um ano Davi vai achar que Deus não está vendo nada. Mas Deus já tinha contemplado o pecado, mas Deus já tinha contemplado a iniquidade, mas Deus já tinha visto a prática pecaminosa daquele homem. Por mais que era um homem segundo o coração de Deus, Deus mandou a consequência sobre ele. Aleluia. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, vocês não vêm aqui, né?
Por mais que somos pessoas amadas, queridas e almejadas por Deus, a consequência ela vem sobre nós, por causa que não damos ouvidos à repreensão de um Pai que está no céu, chorando pela sua alma, almejando a sua alma. O Espírito Santo quer te abraçar, o Espírito Santo quer andar com você. O Espírito Santo que está do teu lado quando você dorme. O Espírito Santo que está dentro do teu carro quando você dirige. O Espírito Santo que está na tua sala, no teu quarto. O Espírito Santo que faz parte da tua vida. O Espírito Santo, ele está gemendo com gemidos inexprimíveis. A lágrima escorre nos olhos do Espírito Santo. E o Espírito Santo diz: meu filho, minha filha, chega de pecado, chega de desagradar os meus olhos, chega de entristecer, venha para a minha presença, sinta a minha presença, receba a minha presença, vem andar na santidade, aleluia. Deus está te chamando, essa palavra está entrando no teu coração, ali onde você está. O Espírito Santo está dizendo para você: eu ainda não desisti de você, eu ainda não abri mão de você, eu ainda quero te salvar, eu ainda quero te remir e te levar para os céus. Eu quero que você entenda que tudo que está aqui diante dos meus olhos físicos passarão. Para o ferro já tem a ferrugem, até irá se acabar. Marcos capítulo 13, versículo 13, Jesus disse: vês esses grandes edifícios? Não ficará pedra sobre pedra que não vai ser derrubado. Pois Deus não estabelece a tua presença perpetuamente sobre a face da terra. Pois já há um lugar, já existe uma morada, que ali está o tabernáculo e o trono de Deus. Deus não tem mais compromisso com essa terra, mas Deus tem compromisso com a sua palavra e com os seus profetas, que andam de dia e de noite negando a si mesmo, negando o diabo, negando as trevas e negando o mundo. Tudo está preparado. Os anjos estão vestidos de branco. O juiz já está se posicionando no trono. O juízo final descerá. As nações comparecerão e ele vai julgar com equidade e justiça. Depois do julgamento final, no capítulo de número 1 do livro do Apocalipse, acontecerá o maior evento e o melhor evento para os cristãos que estão sobre a face da terra, onde eles olharão e o seu coração se deleitará a paixão dos céus, as doçuras que nos esperam. Algo que iremos ver que compensou lutarmos, compensou batalharmos, compensou sofrer, compensou passar adversidades, compensou passar tribulações e tristezas. Iremos ver naquele dia que tudo compensa por Deus, compensa servir a Deus, compensa andar com Deus. Aleluias! E a Bíblia vai falar sobre a Nova Jerusalém. Eu disse que os anjos estão aguardando por esse dia. Jesus está ansioso a receber os seus eleitos lá em cima. Jesus não tem se agradado com os nossos corações entristecidos nessa terra. Jesus tem visto o nosso sofrimento. Jesus tem visto a nossa angústia. Mas Jesus deixou uma promessa. E ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Mas quando eu for, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. João 14. Ele deixou a promessa. E a promessa que ele nos deixa é verdadeira. E a promessa que ele nos deixa são fiéis. O anjo falou para João: João, estas palavras, João, são verdadeiras e são fiéis. Não seles a palavra dessa profecia, porque breve está o tempo e chegará a hora. Eu quero agora tirar os teus olhos desta terra.
Eu quero levar os teus olhos a outra dimensão espiritual. E quero que você entenda que esta terra será dissolvida pelo poder de Deus. Nem a terra não aguenta mais os habitantes, porque a terra não descansa por causa do pecado. A Bíblia fala sobre a Canaã e sobre os seus habitantes, que Deus tirou da terra do Egito e fez com que eles entrassem e infiltrarem naquela terra. E Deus mandou eles tirarem os cananeus, os heteus, os heveus e os jebuseus. Mas a Bíblia diz que eles não expulsaram os habitantes daquela terra, mas eles ficaram com aqueles habitantes. E a Bíblia diz que eles serviram a outros deuses. A terra gemia, porque a prostituição era demais. A terra gemia por causa da idolatria daqueles homens. Porque existe dois tipos de prostituição. Existe a prostituição quando você é casado, e existe também a prostituição espiritual. Aquele povo estava se prostituindo com outros deuses. Aquele povo estava servindo a outros deuses. E o coração de Deus se entristeceu. Porque um povo que Deus tirou da terra do Egito, chamou aquele povo de filho, vestiu aquele povo, deu ouro para aquele povo, deu prata para aquele povo. Para agora o povo vinha abandonar o Criador e servir a criação. Aleluias. O Deus Todo-Poderoso, ele falou em Jeremias, capítulo de número 2 e versículo de número 13 ao 15, se não me falha a memória. O Deus Poderoso disse: duas maldades o meu povo me fez. A primeira, eles abandonaram a minha presença. A segunda maldade, eles cavaram cisternas rotas que não retêm águas. Aleluias. Porque o homem abandona o manancial de águas vivas para buscar cisternas secas que não tem água, cisterna que não tem água da vida. Mas Jesus ainda abre a porta da graça para você passar. Mas Jesus ainda quer te salvar. Mas Jesus ainda te quer. Aleluias. Jesus ainda não te largou. Jesus ainda quer salvar a tua alma. E João diz no capítulo 21: e o anjo me pegou, um dos 7 anjos que tinha as 7 taças da ira de Deus. Este anjo, ele me levou até um alto e sublime monte. E quando este anjo olhou, eu olhei junto. E ele falou: vê, João. E quando eu olhei, eu vi a nova Jerusalém, que descia adornada do céu. A nova Jerusalém era como uma pedra que reluzia, como a pedra de safira. E quando eu olhei para esta cidade, João diz e mostra que ele viu um brilho transcendental. João agora está vendo algo que ele nunca viu em sua vida. João agora está contemplando algo que ele nunca contemplou em todo o seu ministério. Mas depois de ter sido arrebatado na ilha de Patmos, ele está tendo uma visão. Ele está vendo a nova Jerusalém. João agora vai tentar interpretar. João agora vai tentar descrever como era a nova Jerusalém. João vai falar que aquela cidade, ela tinha 12 portas. E João vai falar no capítulo de número 21, versículo 21. E as 12 portas eram 12 pérolas. Cada uma das portas era de uma pérola. E a praça da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. João, ele diz: e lá não precisa de sol, lá não precisa de lua para iluminar o dia e a noite. Sabe por quê? Porque Jesus é a lâmpada que ilumina a nova Jerusalém. O trono dele estará estabelecido lá. E a glória, a luz que sai do próprio Jesus iluminará a cidade e iluminará os santos que estiverem ali. E ele continuou a escrever sobre a nova Jerusalém. Ele falou: eu vi 12 portas. Mas tem um detalhe: em cada porta eu vi um anjo estabelecido. 12 anjos estão diante das 12 portas. Eu quero dizer para você que aqueles anjos, eles representam a guarnição espiritual, para se ter-se a certeza que só quem vai entrar na nova Jerusalém são aqueles que foram escolhidos e andaram de branco com o Senhor Jesus Cristo. Aquele lugar será intransponível. Lá ninguém entrará de penetra como se entra numa festa.
se o nome não estiver escrito no livro da vida do Cordeiro, se o nome não estiver na lista, ninguém passa da porta para dentro. Aleluias. E o versículo de número 27 diz, do capítulo de número 21, e não entrará nela coisa alguma que contamine, cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Quando eu vejo a Bíblia falando que não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominações e mentiras, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro, eu vejo muitas pessoas saindo e perdendo a Nova Jerusalém. Porque eu vejo no capítulo de número 21 uma repreensão aos mentirosos, aos enganadores, aos falsos, aqueles que usam da prática da mentira para usar como um subterfúgio para vencer na vida. Eu quero dizer para você que só nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, só nos 2 últimos capítulos do Apocalipse, vai falar da mentira por 2 vezes. E o versículo 14 do capítulo de número 22 é o segundo versículo do segundo capítulo, que vai dizer: bem-aventurados são aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Agora o versículo de número 15 vai dizer que vai ficar de fora os cães, vai ficar de fora os feiticeiros, vai ficar de fora os idólatras, vai ficar de fora os homicidas e todos aqueles que amam e praticam a mentira. Quando eu vejo a Bíblia falar que ficarão de fora os cães, eu estava lendo esse versículo e Deus me deu uma revelação. Eu falei: por que cães? O pensamento era esse: por que cães? Logo me veio à memória o que o cão gosta de fazer: rolar na carniça. Ficarão de fora os cães. Todo homem que se deleita e rola na carniça, que é o pecado, que é a prostituição, que é o engano, a promiscuidade. Ficarão de fora os homicidas, ficarão de fora os idólatras. Todos aqueles que adoram algo fora de Deus estarão fora naquele dia. Só entrarão por aquelas portas aqueles que estão puros, aqueles que estão límpidos e aqueles que estão claros e alvos perante os olhos do Todo-Poderoso. Porque quando João olha no capítulo de número 1, versículo de número 12 em diante do livro do Apocalipse, João diz que vê o cabelo deles são brancos como a lã branca. João diz: eu vi os seus olhos, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Quando eu vejo na Bíblia os olhos de Cristo como chamas de fogo, eu vejo aqui a pureza e a onisciência de Deus. Pois Jesus não consegue contemplar o pecado, porque quando Jesus contempla o pecado, logo vem-se o juízo em suas mãos para ser executado. Mas por causa da graça que o envolve, Ele perdoa os seus pecados. Mas por causa da graça que Ele envolve, Ele perdoa as suas falhas. Aleluias. Ele perdoa as suas iniquidades. Ele apaga da tua memória os seus erros do passado. Ele te lava e te levanta para ser uma nova criatura. Ele te lava e te levanta para ser uma nova pessoa. Ele segura nas tuas mãos. Ele te livra dos teus traumas passados. Ele te livra das suas angústias do profundo. Aleluias. E Ele te levanta nesta terra para ser um vencedor, para ser uma vencedora, para ser coluna de ferro e paredes de bronze. E bem-aventurados são aqueles que guardam as suas palavras e os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Porque para entrar numa das portas da Jerusalém é preciso guardar os mandamentos que estão escritos na Bíblia. É preciso amar o próximo como a ti mesmo. É preciso negar a vaidade.
É preciso negar a avareza. O significado de avareza é aquele que tem um amor excessivo ao dinheiro. E muitas pessoas ficarão de fora da Nova Jerusalém por causa da avareza. Até mesmo pessoas que estão dentro do templo, por causa da avareza, serão reprovados e entrarão em vergonha e desprezo eterno pelos séculos dos séculos, e a sua fumaça do seu tormento subirá. E João disse: eu vi as 12 portas, e eu vi as paredes, que era como jaspe, e eu olhei os 12 fundamentos, que era como a safira, o carduco, a esmeralda. Ele falou que viu aquelas paredes, e ele falou: nas portas estavam escritos o nome das 12 tribos de Israel, e nos 12 fundamentos estavam escritos o nome dos 12 apóstolos de Cristo Jesus. Porque pelos apóstolos veio o Evangelho, através do Messias, quando ele desceu na terra. E João diz que viu na praça, João diz que viu o trono de Deus, que estava constituído e erigido sobre a praça. E a praça era um ouro que parecia um vidro transparente, muito puro. E João diz que ele viu o rio da vida, que emanava do trono de Deus. João diz que viu também a árvore da vida, a árvore que foi tirada de Adão por causa da sua desobediência. João viu na Nova Jerusalém. João viu também as folhas, que são para a saúde dos santos e das nações, que estarão naquele lugar. E o Apocalipse diz: dos seus olhos serão enxugadas toda lágrima. Lá não haverá maldição contra mais ninguém. Aquele lugar, irmãos, é indescritível, porque nunca subiu ao meu coração, e nunca os meus olhos contemplaram, e a minha mente é incapaz de pensar e de formar na minha cabeça o pensamento direto e certo da Nova Jerusalém. João aqui, ele só está escrevendo na sua simplicidade, aleluia, porque João não tem a capacidade de descrever algo tão imensurável, tão poderoso, tão puro. João não tem a capacidade de descrever aquele lugar que ele está vendo, aleluia, porque o lugar, aleluia, é inefável, aquele lugar é inabalável, aquele lugar é irremovível, aquele lugar é indescritível. Oh, glória, aleluia, a Nova Jerusalém é o lugar que eu quero habitar. E Jesus está dizendo aqui nesta hora: eu quero te levar para a minha casa, eu quero te levar para morar comigo, eu quero tirar você dessa terra, eu quero tirar você desse lixo, porque a terra comparado com os céus é lixo, aleluia, lá é o paraíso de Deus entregue na mão dos homens. Para entrar assim na porta é preciso guardar os mandamentos. Versículo 14: bem-aventurados são aqueles que guardam seus mandamentos. Bem-aventurado aqui é feliz. Feliz são aqueles que guardam as suas palavras, para que tenham direito a esta árvore e possam entrar nessa cidade pelas portas e contemplar a presença de Deus, e andar com o Cordeiro, e ser apacentado pelo Cordeiro, e o Cordeiro dizer para você: bem-vindo eleito, bem-vindo preparado, bem-vindo meu filho. Compensou, meu filho, a tristeza, compensou, meu filho, a tristeza, a angústia, compensou a adversidade. Aqui você está, e nunca mais ninguém vai te arrebatar das minhas mãos, porque meu Pai que deu você a mim é maior do que todos, e ninguém pode arrebatar você das minhas mãos. A cegueira espiritual entrou em você. Você não tem mais conexão com Deus. Você não enxerga mais a salvação na tua casa. Para você tudo está perdido. Para você já não tem mais jeito. Não
não tem como reincidir. No teu coração você acha que você está preso num abismo que nunca mais será solto. Aleluia. Assim também eu pensava, irmãos, quando eu estava na prostituição. Assim também eu pensava, irmãos, quando eu estava ouvindo som alto dentro do meu carro. Assim também eu pensava quando eu estava na madrugada. Assim também eu pensava quando eu era perseguido pela morte, caras tentando me matar, invadindo a minha casa, apanhando pela Rotan. Eu pensava também assim, irmãos, aleluia, era difícil sair daquela situação, mas eu creio em um Deus que pode salvar. Eu creio em um Deus que na onde ele pisa as barreiras quebra. Eu creio em um Deus que na onde ele pisa as correntes viram poeira. Eu creio em um Deus que por onde ele passa as trevas saem, por onde ele passa os pecados são retirados, por onde ele passa ele levanta ministros, pregadores da palavra para pregar o evangelho e para difundir as escrituras. Escuta isso aqui agora que eu estou te falando. Ainda é tempo de arrependimento, ainda é tempo de se arrepender. Arrependa-te dos teus pecados, arrependa-te das suas práticas pecaminosas. Aleluia, abandona esta vida que você está levando. A vida com a mente não te leva para o céu, a vida na cocaína não te leva para o céu, a vida na bebida não te leva para o céu, a vida que dá calote não te leva para o céu. O que te leva para o céu é quarto, joelho no chão, oração e arrependimento. E o Espírito chora pela tua alma, e o Espírito geme por você nesta terra. Se você pudesse contemplar a nova Jerusalém, aleluia, se você pudesse contemplar o que tem lá, se você pudesse contemplar o que está reservado para nós, você já teria aceitado esse Deus, você já teria abraçado a fé e seguido o caminho com Cristo, e seguido o caminho com Deus. Quem dera você subir lá e pisar naquele local. Os anjos que estão envolvidos com brasas de fogo estarão naquele local, onde os serafins, os querubins, os arcanjos, Miguel e Gabriel estarão naquele lugar. Aleluias! Mas a palavra alerta o teu coração, a palavra tira as escamas dos teus olhos, a palavra te faz lembrar que ainda existe a nova Jerusalém, a palavra te faz meditar na sua vida, a palavra te faz meditar no seu dia a dia, a palavra te faz pensar na sua prática, a palavra te faz pensar no que você faz no seu dia a dia, a palavra te faz raciocinar, a palavra te mostra que a tua vida não tem sido pautada com a palavra te mostra que você não está seguindo os parâmetros bíblicos. A palavra tem o poder de te mostrar que está vindo um juízo eminente. A palavra tem o poder de te mostrar que hoje temos 7 bilhões de pessoas na terra. A palavra te mostra que pessoas estão morrendo agora. A palavra te mostra que pessoas estão sendo enterradas agora. A palavra te mostra que Deus está falando para um homem na Bíblia: acorda, rapaz, eu não quero saber do teu dinheiro, eu não quero saber do seu ouro. Deixa eu te fazer uma pergunta: hoje mesmo pedirão a sua alma. Aleluia, hoje mesmo pedirão a tua alma. Na hora que a voz dizer acabou, é o final, aí já era, aí não tem mais como escapar. Ninguém olhará para Deus e vai dizer para Deus: Senhor, o Senhor foi injusto comigo. Não, porque a palavra tem sido mostrada a todos aqueles que têm ouvidos. Então quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas e a este mundo. Jesus hoje te convida ao arrependimento. Jesus hoje está dizendo para você que Ele ainda te ama e que Ele tem um plano na sua vida para ser executado. Cabe a você aceitar Ele. Amar a Deus não é dizer com a boca. Amar a Deus é mostrar com as mãos e com a obra do seu coração. Se o amor a Deus fosse em palavras, até o diabo diria que ama a Deus, por mentira. Mas as obras de Satanás mostram quem verdadeiramente ele é.
A sua rebelião mostra quem ele é, e a tua rebelião está mostrando quem você é também. Ouça o som da trombeta inferior, pois a trombeta posterior irá tocar, segundo 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aleluia, e nós seremos levados para cima juntamente com eles. A trombeta pode tocar agora. E se a trombeta tocar? A trombeta, quando era tocada aos nossos antepassados, era para fazer reunião de soldados. Quando Moisés mandava, toquem-se as trombetas, os israelitas se reuniam para o campo de batalha. A trombeta é reunião. Mas só quem é soldado do quartel-general da missão de Deus será levado no dia que a trombeta tocar para a reunião. Aleluia. Venha fazer parte dessa corporação. Venha fazer parte deste exército que tem triunfado sobre as trevas e sobre o diabo. Aleluia, glória a Deus. O exército que não teme a mal algum. O exército que vence o inimigo na força e no poderio de Deus. Um exército que anda com anjos poderosos. Um exército que anda guardado e protegido, aleluia. Os anjos de Deus estão aqui agora. Os anjos de Deus estão aqui nesta hora, aleluia, glória. E Jesus quer que eu pregue, Jesus quer que eu diga que o arrebatamento está chegando. Jesus quer que eu fale que está próximo o tempo e é breve o momento. Olha para mim, se arrependa desta vida, ainda é tempo. Olha para cá, se arrependa desse mundo de engano, ainda dá tempo. Olha para cá, a tua mulher está lá te esperando, a tua mulher está chorando na madrugada e você não está vendo, porque a tua mulher está dizendo, ele me bate, porque a tua mulher está dizendo, ele bebe, ele usa droga, ele me trai. Escuta isso aqui, os teus filhos estão sofrendo na tua mão, porque você não leva eles para passear, porque a droga entrou na sua vida, porque a bebida entrou na sua vida. A tua mãe está preocupada com você, porque você sai na madrugada e você não dá satisfação. Você perdeu o temor de Deus, você perdeu o amor à tua mãe, você perdeu o amor ao teu pai. Mas Jesus está dizendo, eu posso tirar você daí, eu posso te levantar das trevas, eu posso regenerar a tua vida, eu posso salvar a tua alma. Arrependam-te, arrependa, aleluias. É esta palavra que está sendo pregada aqui agora, arrependimento para a remissão dos teus pecados, aleluia. Se você se arrepender, Jesus vai segurar na palma da tua mão e o leão não vai te tragar. Se você se arrepender, Jesus vai segurar na palma da tua mão e o lobo não vai te travar. Se você se arrepender, Jesus vai segurar na palma da tua mão e o dragão não vai te matar. Se você se arrepender, Jesus vai prolongar os teus dias sobre a face da terra, aleluia. Mas é preciso arrependimento, é preciso a conversão. Acorda, você está na insônia espiritual, acorda. Você não está vendo o que se passa ao teu redor, acorda. Está na hora de acordar para ver o que está acontecendo. Está na hora de acordar, igreja, está na hora de acordar, irmãos, aleluia. O Senhor Jesus Cristo está com suas vestes preparadas, os anjos estão preparados, as trombetas estão limpas e purificadas, aleluia. O Todo-Poderoso está prestes a dar uma ordem, vai, desça até os céus, desça até as nuvens, se prepara, pois está vindo uma grande tribulação, se prepara, pois está vindo um homem aí que vai propagar paz, está vindo um homem aí que vai mentir para você, está vindo um homem aí que vai dizer que é o próprio Messias. Mas antes dele chegar, eu digo para você, não acredita nele, é o diabo querendo te enganar, é o diabo querendo te cegar, porque depois ele vai mostrar suas garras, ele vai chegar como um gatinho, mas depois ele vai rugir como uma onça. Escuta a palavra de Deus, escuta isso aqui,
é melhor subir no arrebatamento, é melhor subir com a trombeta, é melhor subir com o Senhor Jesus Cristo para se encontrar com teu noivo. Acorda, Israel, acorda, povo meu. Sou eu quem falo na boca desse homem, sou eu quem brado na boca desse homem. Eu sou o guarda de Sião, eu sou a raiz de Davi, eu sou o leão da tribo de Judá. Sou eu que uso os meus profetas para falar e divulgar e difundir as minhas palavras, porque eu voltarei até vocês e eu separarei o joio do trigo e tirarei o bode das ovelhas e levarei o meu povo para os céus. Aleluias. Escuta! Escuta o clamor de um homem pecador. Escuta a voz de um pobre miserável que te diz: acorda! Ainda há tempo de acordar, Israel! Volte os seus olhos para a palavra. Volte os seus olhos para mim, diz o Senhor dos Exércitos. Irmãos, as minhas palavras se encerram. O Espírito Santo cessa em minha mente. Que você possa receber essa palavra em nome do Senhor Jesus. Quem tem ouvidos para ouvir, pois ouça o que diz o Espírito de Deus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E quem ouça, quem ouve, diga: venha. Quem tem sede, venha, e de graça lhe darei da água da vida. Eis que cedo venho, e o meu galardão para dar àqueles que vencer. Deus te abençoe. Enxerga a luz. O que adianta a alta posição do homem se o pecado dia a dia o consome, fazendo ficar distante de Jesus?
Se morrer perdido, não terá Graças a jamais oportunidade para se salvar. Deus abençoe a você. A graça do Senhor Jesus venha a ser multiplicada. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto Ele está perto. A verdade e a vida, ninguém vai ao Pai antes que se decida aceitá-lo e sempre o obedecer. A Bíblia afirma que há dois caminhos eternos, um leva ao céu, outro ao inferno. Graças a Deus. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Amém. A salvação não vai